Podcast Rita Lee, discografia comentada. Um projeto produzido e apresentado por Beto Feitosa para ziriguidum.com. Aqui começa uma nova história. Depois das loucuras e experiências com os Mutantes, dos rocks vigorosos do Tutti Frutti, Rita está mais solta, estreando dupla com Roberto de Carvalho, dupla efetiva na criação e na realização, mas ainda não na capa e no título. Rita encontra aqui espaço para se desapegar de limites, rótulos e personagens. Com Roberto, Rita tem espaço para ser livre e plural. A combinação perfeita, a sintonia que vai conquistar o país. O álbum lançado no dia 17 de agosto de 1979 pode não ter agradado aos roqueiros radicais, mas afinal de contas Rita nunca foi radical em nada, mas caiu no gosto do público. Primeira faixa do lado A é Chega Mais, uma mistura diferente que Rita já havia experimentado em um voo solo na época do Tutti Frutti e no sucesso com as Frenéticas. E logo depois daria origem a uma série que Rita e Roberto batizaram de Rock Carnaval. Essa música traz aqui influências da Jamaica, país que eles haviam visitado em janeiro daquele ano, em uma mistura potente de sopros, percussão, rock e disco music, com o toque mágico da dupla Lincoln Olivetti e Robson Jorge, que na época dominavam as produções da música brasileira. A cantora Jane du Boc está na ficha técnica desse álbum fazendo vocais. Nossa, eu adoro a Rita Lee. E tive muita sorte, o Guto Graçamelo me chamava fazer vocal. Eu acabava armando alguns vocais, fazia chega, chega, tinha um lance assim, que eu bolei umas vozes e tal, outras músicas desse CD, maravilhoso, né? E a gente conviveu um pouquinho, mas tudo muito legal, assim. O Roberto nasceu no mesmo dia que eu, 16 de novembro. Tem uma história engraçada, quando eu estava com o Toquinho no ônibus na Argentina, a gente ia, tipo, espécie de van, não era um ônibus, sei lá, mini ônibus na época, década de 80, quando estourou o Lança-Perfume, a gente saía dançando, Lança-Perfume, era uma maravilha. E então, puxa vida, Rita Lee é o máximo, ela representa muita coisa linda no Brasil. Mulher corajosa, revolucionária, inteligente, e ao mesmo tempo muito leve, né? Uma pessoa incrível, ligada à natureza, simples, gente finíssima, adoro. Chega Mais virou tema de novela, como lembra o cineasta, jornalista e pesquisador Lúcio Steffen. Chega Mais, né? Um dos grandes sucessos da Rita, do disco lançado em 79, né? Do disco Rita Lee de 1979. O disco foi lançado no segundo semestre, né, de 79 e instantaneamente quase todas as músicas do disco viraram hits radiofônicos, né? E aí, em março de 1980, estreou uma novela na Globo chamada Chega Mais, e o tema de abertura justamente era a gravação da Rita do disco de 79, Chega Mais, que no disco é a primeira música do lado A, né? Então era a música que abria o disco da Rita e passou a ser também a abertura da novela da Globo, uma novela das 7 da noite, né? Estrelada pelo Tony Ramos e pela Sônia Braga, que era uma novela cômica, né, de comédias, de confusões, e com esse casal central meio atrapalhado, vivido pelo Tony e pela Sônia. E aí o que acontece? Os personagens deles se chamavam Tom e Gelli, né? Tom é o nome do personagem do Tony Ramos e Gelli, personagem da Sônia Braga. Era uma alusão, né, óbvia a Tom e Jerry, né, a famosa dupla dos desenhos animados, do gato e do rato, porque o casal na novela tinha uma espécie de... vivia um relacionamento, um romance tumultuado, e um jogo de gato e rato, né? Por isso, a novela ia se chamar Tom e Gelli, que era o nome dos personagens. E a música de abertura seria Corre, Corre, da Rita também, do mesmo disco, né? Do disco de 79, que é a última música do lado A do disco da Rita. Então a abertura seria com Corre, Corre. E a música ia se chamar Tom e Gelli. No fim das contas, decidiram mudar o título da novela, então resolveram que o título seria Chega Mais, e aí a música de abertura também passou a ser Chega Mais, né? E é um grande sucesso da Rita naquele momento. A novela foi ao ar às 7 da noite, né? Como eu falei, de março a setembro de 1980, e a abertura tinha uma coisa meio picante, né? Quer dizer, para a época, para uma novela das 7, era meio ousada, né, a abertura, porque apareciam várias cenas de casais chegando mais, né, se aproximando, encostando os corpos assim na cama na hora de dormir, né,
um beijando o cangote do outro, essas coisas. Eram vários casais que apareciam, né, na abertura ao som de Chega Mais da Rita. Então tinha uma coisa meio ousada, né, para a época, para uma novela das 7 da noite, 1980, né. Mas, de qualquer forma, a novela não foi um sucesso, foi uma novela estranha, né, que não pegou, que não aconteceu, embora fosse uma novela divertida, né, mas não foi considerada um sucesso. E uma vez até a Sônia Braga deu uma entrevista para um programa de televisão, onde perguntaram dessa novela, ela falou assim, essa novela não era boa, né, essa novela não era boa. Aí ela falou, a única coisa boa era a música de abertura Chega Mais com Rita Lee. Então, engraçado, né. Aí vale dizer também que a essa altura do campeonato, Chega Mais, quando Chega Mais foi trilha da abertura da novela da Globo, a essa altura já tinha rolado mais de 10 músicas da Rita em trilhas de novelas da Globo, né? Mas Chega Mais foi a segunda abertura de novela com música da Rita, né? A primeira tinha sido Pulo do Gato, em 78, uma novela das 10 da noite, em que a música de abertura era a Rita cantando Eu e Meu Gato, né? Música dela do disco Babilônia. E tinha, no mesmo ano, em 78, teve a novela Te Contei, com a música de abertura chamada Te Contei, cantada pela Sônia Bournier, mas é uma música composta por Rita e Roberto, né? O jornalista Danilo Casaletti destaca a imagem da capa. O disco Rita Lee, de 1979, para mim, traz o grande símbolo do pop brasileiro na capa. O nome de Rita Lee estilizado, como se estivesse tatuado nas costas da cantora. A mesma figura aparece na camiseta de Roberto de Carvalho, numa foto no encarte do disco. Sem exageros, a marca tem a mesma força que a língua dos Rolling Stones e até hoje estampa as camisetas também de muitos fãs da artista. Essa logo foi criada por Hans Donner, que na época dominava a TV com suas aberturas de novelas inesquecíveis. Ele lembra com carinho desse trabalho. Que maravilha falar da Rita Lee e voltar no tempo. Porque foram, acho que, os poucos trabalhos, logo no início, quando me procuraram, a Rita, e que ela queria que eu fizesse a capa. Como era o designer gráfico mesmo, caiu que nem luva. E fazer o logotipo era meu paraíso sempre. Então, na hora que eu desenhei o Rita Lee, e ela veio dizendo que ela quer isso, tatuagem, eu falei, Rita, não faz isso, não bota isso para sempre. E eu simplesmente recebi a informação que não foi necessário deixar um desenho meu o resto da vida no corpo da Rita Lee. Ela estava grávida, e grávida ela não podia fazer tatuagem. Então, o que fizemos? Imprimimos em silkscreen e ficou praticamente igual. Botar ela numa pose com charme, olhando pelo ombro, só faltava isso para fazer parte da história dessa figura maravilhosa que marcou muita história no Brasil, mas numa outra área. Temos de emoção, música, provocação e tudo junto. E o Roberto estava junto. Então tudo isso foi, eu acho que, o início para uma era que ela iniciou com marido, parceiro e tudo que junta as pessoas. Virando o disco na contracapa, Rita aparece grávida de seu segundo filho, João Lee, e segurando uma flauta. Roberto está ao lado com uma guitarra e a camisa com a logo. A imagem sintetiza essa nova fase, que abre para músicas românticas como Doce Vampiro, que Rita compôs enquanto esperava Roberto voltar de um show que estava fazendo com Ney Matogrosso. Ney, aliás, gravou essa música logo depois, em 1980. Na seara das românticas, explícitas com elegância, vem Mania de Você, um dos grandes clássicos de toda a sua carreira e que ganhou elogios rasgados de Caetano Veloso. Tem todo um período que começa, que é diferente desse período rock, que é um período mais doce, com uma boa dose de João Donato, que vem com o casamento duradouro dela, né, com Roberto de Carvalho, que aí vem várias coisas que são incríveis e que são obras-primas dentro daquele praticamente outro gênero, né, que nasceu do casamento musical deles e casamento pessoal deles. Mania de Você é a canção emblemática disso. Assim, Mania de Você é uma das canções de amor e dengo assim, no Brasil, das mais lindas de todos os tempos, entendeu? E tem uma parentela de canções em torno dessas, com esse mesmo gosto. Até Bethânia uma vez fez um popurrí com umas 3, mas elas em si, nas gravações de Rita,
são um negócio. Rita é uma artista de primeiríssima. A flauta que aparece na contracapa é tocada por Rita nessa faixa. Carlos Malta, hoje um dos grandes nomes do sopro brasileiro, ouviu a gravação ainda no estúdio. Meu amigo Eduardo Ramalho trabalhava no Estúdio Level, estúdio que era da Som Livre, né? E aí eu dei uma passada lá para encontrar com ele, íamos para uma balada depois ali. Aí ele, dá uma chegada aqui e tal. Aí fui lá em cima, na sala de gravação, e aí pude ouvir algumas músicas assim no estúdio, na fita ainda, né, que tava ali, ainda tava no forno a parada, né. Ele falou, pô, ouve essa música aqui, era a base do Mania de Você, sem a voz, acho que era uma voz guia, uma coisa assim, e tinha umas flautas, né, a gente ouviu aquilo solado, né, de flauta. Foi muita onda. Eu falei, quem gravou essa flauta aí? Aí foi ela. Pá, quebrou tudo ali na flauta, aquela flauta com a voz, né, estilo, né, Jethro Tull, né, e enfim, essa maneira de tocar flauta, né, e a própria flauta junto com a Rita Lee é uma coisa icônica, assim, para mim, porque na época justamente que eu estava escolhendo esse instrumento, né, justamente numa matéria que falava lá, leva a vida na flauta, né? Então falava que várias pessoas consideravam esse instrumento, assim, né? Muito, muito performático, assim, além de ser um instrumento incrível, lindo demais, né? Que você pode levar para o meio do mato, tocar na praia, tocar onde você quiser, né? A flauta é portátil, né? Então, essa coisa assim, aí falava de pessoas e falava da Rita Lee, falava do Hermeto, falava que o Gil também fazia um som e tal, e depois mais tarde eu li também numa entrevista que a Rita adorava tocar flauta e que achava o máximo ter uma flauta e era muito elegante, né? Então toda essa como se fosse assim uma benção, né? Sempre foi uma musa para mim, assim, de flautista, assim, né? Pessoa que não era exatamente aquela flautista, né? De sinfônico, ou aquela tocadora de choro, ou, enfim, realmente uma instrumentista, né? Ela sabia tirar um som da flauta. Esse aqui é a parada. Ela sabia tirar um som e conseguia realizar coisas na flauta que muita gente que toca flauta aberta não consegue. Esse aqui é o mais legal, né? Que essa forma de tocar com a voz, assim, é uma forma muito livre de usar justamente a embocadura livre da flauta, né? A flauta é o instrumento de sopro de embocadura livre. E é isso aí, mais uma liberdade pela Rita e pela flauta. Vamos que vamos. Apesar de ser uma música romântica, na época quase beirando o erotismo, não deixava de ter seu apelo com o público infantil, como lembra o cantor, compositor e ator Cláudio Lins. Mas eu me lembro com muito carinho de Mania de Você, que fez muito sucesso, que marcou muito a minha infância, especialmente por causa de uma passagem engraçada que os Trapalhões, eu era fã dos Trapalhões, eu assistia todo domingo ao programa dos Trapalhões, e eles faziam uns videoclipes muito engraçados com os sucessos da época, e eu me lembro exatamente deles fazerem uma brincadeira com Mania de Você. E essas imagens nunca saíram da minha cabeça. Me lembro do Didi e o Dedé, como se eles estivessem brigando, e aí ela cantando: nada é melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. E eles dois rolando como não num amor, mas numa briga bem patética, né, típica dos Trapalhões. Então acho que essa é a minha memória, uma das minhas memórias afetivas em relação a Rita Lee. O álbum tem produção assinada por Guto Graça Mello, que lembra um pouco da época. Eu acho que o primeiro grande estouro dessa fase foi Mania de Você, que foi a Mania de Você. A gente entrou no estúdio, foi o Lincoln Olivetti, por exemplo, foi uma gravação, a Rita chamava de rodinha de índio. A gente fez uma rodinha, isso foi lindo, essa música, essa gravação, e muitas coisas da Rita foram feitas assim. A gente sentava no estúdio, todos os músicos que a gente imaginava, eram poucos músicos, o Roberto, evidentemente, o Lincoln, o Robson Jorge na guitarra, eu acho que foi Picolé, Sérgio Dias foi também. A gente fez uma rodinha no estúdio, com a Rita numa posição estratégica, e não tinha nada ensaiado, não tinha nada escrito. Nessa fase não tinha arranjo escrito, ninguém tinha feito esse arranjo.
A Rita sentou, o Roberto do lado dela com um teclado, e ela começou a cantar a música em loop. Ela ficou cantando essa música durante um longo tempo. E enquanto ela foi cantando, as pessoas foram, e eu tinha pedido isso, e ela também, que fosse feito tudo assim, só toca o que sentir, e com muita delicadeza. Então, conforme ela foi cantando e ela foi repetindo, já foi entrando o Lincoln começou a entrar com o teclado, e detalhe, naquela época não existia isso, o baixo da Mania de Você é o Lincoln Olivetti tocando no Minimoog, entendeu? Ele pegou e sacou genialmente um sacou com tum-dum-dum, e começou a fazer isso daí, o Minimoog, o Roberto com piano elétrico. Eu sei que foi indo, a música foi nascendo, até que o take que vale, instrumentalmente, sai deste momento. Veio desse momento, entendeu? Teve uma hora que, gente, vem ouvir que esse negócio está feito. Está pronta, a base está pronta, entendeu? E a Rita depois fez a voz dela, fez vários takes, mas assim, foi muito bonito por isso, sabe? Foi um instante mágico, realmente um instante mágico. Entendeu? Tão mágico que a música viralizou completamente. Foi um grande divertimento, antes de qualquer coisa, era um grande divertimento. Foi tudo assim, sabe que quando tudo dá certo, de uma forma totalmente, confesso, intuitiva, todo mundo, as músicas maravilhosas todas, e se eu não me engano, eu tenho muito medo de errar nisso, porque a minha memória já não é mais a mesma, mas eu acho que a gente gravou umas 15 ou 16 músicas, e eu escolhi 8, junto com a Rita e com o Roberto. Sabe, que eu tinha esse princípio, que era de vamos sintetizar isso, botar só o foda mesmo, só o que há de melhor no disco, não vamos botar tentativas nesse disco, entendeu? Eu acho que é um dos trunfos desse trabalho. Nesse álbum, Guto também é parceiro de Rita em Maria Mole, um lazy reggae com apelo infantil e feita sob a influência de uma substância muito em moda na época. Maria Mole, isso aí era eu e a Rita doidos, entendeu? Isso saiu de repente lá, sabe? Que o papo do Maria Mole é aquele negócio, a conversa era sobre Mandrix. Isso veio daí, essa coisa de ficar... Mas era essa coisa do cara mandracão. Começou isso, entendeu? E a gente brincando, evidentemente que doidos, e a música foi nascendo assim, a gente só fazia rir, sabe? Nasceu tudo. Ela mandava, eu mandava também uma coisa, e essa levada toda molenga. Uma ode ao Mandrix. Logicamente, não vamos fazer uma música sobre Mandrix e sobre droga pesada, entendeu? Então ela veio, isso foi tudo muito espontâneo, cara. Veio com essa coisa da brincadeira, entendeu? Da piada. A gente só fazia rir compondo isso, sabe? Era o que a gente fazia, tal, não sei o quê. Até que a gente gravou. Ficou esse meio reggae e um andamento bem lento mesmo. Seria um andamento da coisa. Foi baseado, honestamente, foi baseada nisso. Os rocks continuam lá. Corre, corre, com um tempero disco, fecha o lado A. Elvira Pagan seguindo a linha das heroínas feministas e usando frases machistas para empoderar, já naquela época, as mulheres. Fechando o álbum, Rita e Paulo Coelho fizeram uma nova versão para Arrombou a Festa. Dessa vez, nem ela mesma escapa. Abre aspas. E a Rita Lee parece que não vai sair mais dessa, pois para fazer sucesso, arrombou de novo a festa. Fecha aspas. Papai Me Empresta o Carro, que ganhou o clipe no Fantástico logo no lançamento do álbum, é o rock mais ao estilo anterior e cheio de provocações, como lembra o jornalista Leonardo Lixotti. Papai Me Empresta o Carro, que é uma música que chegou a ser proibida pela censura e ficou indo e voltando até ser liberada para o disco. É bem provocativo e tem uma coisa interessante aí, que é uma letra de um garoto pedindo carro pro pai, um adolescente pedindo carro pro pai para poder... falando que ele quer comer a garota no carro, né? Que ele fala que não tem grana para pagar um motel e não é do tipo que frequenta bordel. E aí pro pai quebrar esse galho de liberar o carro para ele ter uns amassos com a menina.
É interessante que ela é provocativa nesse sentido, a censura implicou exatamente com isso, mas também tem uma provocação aí dessa perspectiva masculina, dessa cumplicidade sexual que pai e filho têm e que uma mulher não podia e muitas vezes até hoje não pode ter, por exemplo, com seu pai ou com a sua mãe. Ali é um diálogo só possível, e a Rita assume essa persona masculina na letra, porque esse diálogo só é possível entre homem e homem, né? Assim, entre pai e filho, que era uma coisa aceitável o filho falar pro pai que ia transar, mas não a filha falar isso pro pai. Você já tem duas camadas de provocação aí. Lixote, aliás, se declara para esse álbum. Esse disco é um dos álbuns mais perfeitos lançados na música popular brasileira. Ele é um álbum absolutamente redondo em termos de arranjo, em termos de letra, em termos de melodia. É uma preciosidade e, na minha opinião, é o melhor disco da discografia da Rita. O cantor e compositor Ed Mota, então com 8 anos, descobriu Rita nesse álbum. Olha, a primeira vez que eu escutei a Rita Lee foi através da minha irmã, Regina, que tinha o primeiro disco dela com o Roberto de Carvalho, né, que tem Mania de Você, e era o Mania de Você, tocando muito na televisão, no rádio, a todo momento. Eu cresci, né, numa geração, num período que, nessa época, né, final dos anos 70, final dos anos 70, né, o rádio brasileiro era dominado pela música norte-americana, né? Então isso tem um lado ruim para os artistas brasileiros, é claro, e para a identidade brasileira, é óbvio, mas trazia um padrão de áudio alto para o rádio, para os artistas brasileiros, né? Os artistas todos que conseguiam emplacar vários hits no rádio, junto com todo o aparato das gravadoras e tudo. Essa questão sônica é muito importante. E eu acho que a Rita Lee, desde sempre, né, desde os Mutantes e depois o Tutti Frutti e tal, acho que tudo isso tem grande excelência sônica, sempre relativo ao período, né? Os Mutantes extremamente eloquentes com a música que era feita naquele período, então artisticamente, sonicamente perfeito, né? Tutti Frutti idem, né? Porque com a ideia do rock, assim, as guitarras super bem timbradas do Carlini, e aí em seguida vem o que é a minha fase favorita da Rita Lee, que é o encontro dela com o Roberto de Carvalho, que tem aí uma influência de algo da bossa nova e de um cara que toca piano e tal. Então as músicas ganham harmonias e situações cada vez mais, a cada disco as músicas vão crescendo tecnicamente, né? São hits, né? Que tocaram no Brasil a vida inteira e musicalmente essas músicas foram ficando cada vez mais complexas, né? Eu cito isso, né, começando desse disco que já aparecia esse requinte em Mania de Você, em Corre Corre, em tantas coisas, mas e claro, tá no Lança Perfume, em muitos elementos ali, em muitas músicas, nem luxo, nem lixo, né? Com aquele acordeon, né? A música que tem uma divisão de tempo, né? Que muda, troca de tempo, né? Que se permite fazer isso, assim, né? Tá na discoteca e tá no tango junto, né? Essa inteligência que ela sempre soube colocar no texto dela, né? Que é único, que tem humor e sagacidade, sarcástico, cínico, amoroso, espetacular. Olhando de hoje, a gente percebe que esse álbum abre uma trilogia fundamental na música brasileira, no pop e no rock.
Aqui, Rita e Roberto escrevem seus nomes na história, definitivamente. Um recadinho antes de terminar. Atriz, cantora e compositora, Fafi Siqueira se declara: falar da Rita Lee, para mim, é um orgasmo. Porque a Rita Lee é minha inspiração desde que ela apareceu. Eu sempre fui muito apaixonada pelo trabalho dela e pela pessoa dela. Eu queria, sabe aquela irmã mais velha que você queria que fosse sua irmã, porque ela faz as coisas, ela acontece. E tem claro que a minha música favorita é o hino brasileiro, porque para mim, Ovelha Negra da Rita Lee é tão importante quanto o hino nacional, sabe? Foi uma coisa assim, eu tinha uns 15 anos, uns 16 anos e eu me lembro que aconteceu uma passagem comigo. Meu pai foi chamado no colégio pela freira, dizendo que aconteceu uma coisa muito séria, que eu estava induzindo as minhas amigas, eu estava induzindo as minhas amigas para um mau caminho, porque eu ficava mostrando as fotos e as reportagens e os depoimentos dessa pessoa chamada Rita Lee. E aí, o meu pai foi para casa, ele não riu, ele falou: olha, desculpe, Fátima, você me desculpe, elas fizeram perder meu tempo, você sabe que todo mundo aqui em casa gosta dessa Rita Lee, a gente se diverte com essa Rita Lee, você quer sair desse colégio? Eu falei: não, pai, é só essa freira que é chata, o resto é legal. Eu gosto muito de rock and roll, né? Eu sou roqueira, eu gosto de rock and roll, eu comecei minha carreira assim, querendo cantar rock and roll, exatamente na época que os Mutantes mandaram a Rita Lee embora. Aí eu me lembro que eu ainda pensava assim: meu Deus do céu, se a maior cantora de rock and roll desse país foi mandada embora da banda dela, imagina o que eu vou fazer, Enfim, virei humorista, tá tudo certo. Podcast Rita Lee, discografia comentada. Apresentação, roteiro e produção, Beto Feitosa. Gravação, edição e coprodução, Crica Amorim, na Caverna Estúdio. Assessoria de imprensa, Ana Paula Romeiro. Assessoria de mídias sociais, Webduzido. Auxílio de pesquisa, Daniel Fernandes e João Senseve. Logo, João Pinheiro. Fotos, Alexandre Moreira. O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, por meio do edital Fomentão.